Ontem nós falamos que de Romanos 5 até Romanos 8 trata da segunda parte da salvação de Deus para o homem. E nesta segunda parte da salvação é a salvação da nossa alma e também a redenção do nosso corpo no final. E a salvação da nossa alma é feita pelo processo da santificação. E a santificação, já dissemos, é simplesmente um processo metabólico que é a substituição das células, dos elementos do velho homem pelos elementos da vida e a natureza de Deus. Então, quanto mais nós tivermos uma dieta saudável, se a nossa dieta for uma dieta santa de Deus, se nós vivemos sempre conectados à raiz santa, nós receberemos constantemente a seiva santa de Deus, e dessa forma nós estaremos sendo santificados, que é um processo lento, mas gradual e seguro. Portanto, é necessário, irmão, nós temos perseverança. Nós não somos um cogumelo que fica maduro o fruto num dia, de noite para o dia. Mas é um processo lento e gradual, por isso precisa de paciência, de perseverança. E é necessário que nós estejamos continuamente fazendo a transferência de Adão para Cristo, usando a nossa mente, não colocando a nossa mente na carne, o qual dá para a morte, mas colocar nosso espírito, nossa mente no espírito, o que dá para vida e paz. E dessa forma, se nós vivemos sempre guiados pelo Espírito, invocando o nome do Senhor, ruminando a palavra saudável, e nós estaremos no processo de santificação, e o processo de santificação nos leva ao processo de glorificação, porque o objetivo final de Deus é nos tornar a sua glória. Deus quer nos dar a sua glória e Deus quer nos fazer a sua própria glória. Isto é, vai chegar um dia que nós estaremos tão saturados de Deus, tão cheios da vida de Deus, tão cheios da natureza de Deus, e Deus então fará questão de revelar os seus filhos. E nessa revelação dos seus filhos será a revelação da glória de Deus nos seus filhos. E essa revelação da glória de Deus nos seus filhos libertará essa criação, o mundo, do cativeiro da corrupção. Aquele dia será glorioso. Irmãos, esse é o nosso fim, nosso final. Então isso tudo está no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não é a glória que será revelada de uma forma objetiva, geral, mas essa glória será revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação toda está nos aguardando o nosso crescimento e nossa maturidade, para que um dia Deus possa revelar a glória dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isto é, a glória liberta. A glória não é só uma luz, não é só um esplendor. A glória tem uma força para libertar.
libertar aquele que está no cativeiro da corrupção. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Irmãos, vivendo nesta velha criação, todos gemem, todos suportam angústias. Por isso que os filósofos procuram saber qual é a razão, né, dessa angústia que o homem vive, por qual é a razão dos sofrimentos que o homem vive. Mas, irmãos, graças a Deus, os nossos sofrimentos são para produzir a glória que há de ser revelada em nós. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, irmãos, dia após dia. Nós também temos gemidos dentro de nós, não temos? Nós ainda vivemos nesse corpo físico, nesse mundo, e ainda vivemos no meio dessa criação, debaixo do cativeiro da corrupção, mas, irmãos, nós aguardamos, a criação aguarda, e nós também aguardamos a plena filiação. Quando chegar o momento da plena filiação, chegará o momento, irmãos, da redenção do nosso corpo. Irmãos, esse corpo hoje, quanto mais chega a idade, ele é complicado para se manter, não é isso? O colesterol sobe, triglicérides, né? E o metabolismo começa a tornar mais lento, e você começa a ser difícil perder peso, e taxa de glicose no sangue sobe, e tudo começa a ficar mais complicado. Por isso, irmãos, nós precisamos manter, mesmo assim, enquanto não chega o dia da redenção do nosso corpo, precisamos manter o nosso corpo. Não é mais para nós mesmos, é para o Senhor. Quanto mais maduro nós estivermos, isto é, nós precisamos, quanto mais idade nós tivermos, provavelmente mais maduros estaremos. E quanto mais maduros estaremos, precisamos manter a nossa saúde para sermos úteis na mão do Senhor. Por isso, não sei se vocês sabem, eu iniciei um pacto entre os cooperadores de diminuir o diâmetro da circunferência abdominal. Eu falei para os cooperadores, nós não, para que os irmãos não tenham um estigma de que para ser um cooperador precisa ter o diâmetro da circunferência abdominal grande, né? Então nós queremos que o Senhor tenha aqui entre nós um grupo de cooperadores mais saudáveis desse mundo, desse planeta. Então espero que vocês ajudem a orar, também ajudem a cutucar nossos cooperadores, começando por mim mesmo, né? Então a gente precisa se cuidar, sim, né? Eu falei para os cooperadores, se puderem diminuir o consumo de carboidratos, diminuir o consumo de açúcares, né? E se possível, cortar refrigerantes e começar um exercício, né? Acho que pelo menos 3 vezes por semana, né, Marcos? 3 vezes por semana. Irmãos, nós vamos nos manter melhor, certo? Tomara que o Senhor possa nos usar por mais tempo, que esse corpo físico possa durar até quando recebemos o corpo espiritual, não é? E não partir antes, que o Senhor possa realmente atender nosso desejo de todos nós, porque precisamos de uma força de vontade muito grande para que isso aconteça, né? Mas vocês ajudem a vigiar, tá bom? E orem por mim, tá? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como a espera? Aleluia, nós esperamos o que não vemos, mas nós esperamos
a nossa esperança é a esperança da glória de Deus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós ainda temos fraquezas, ainda não sabemos, né, se realmente estamos no caminho certo, vamos amadurecer, será que vamos chegar lá, né, com perseverança? Nós não sabemos nem como orar em algumas situações, algumas ocasiões. Você já passou por essa situação? Tem situações, circunstâncias, você não sabe nem como orar. Mas aí, irmãos, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, graças ao Senhor, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, graças ao Senhor, a intercessão do Espírito jamais erra. Nós podemos estar intercedendo uma coisa contra a vontade de Deus, mas o Espírito jamais erra. Ele conhece a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, irmãos, não reclame das suas circunstâncias, não reclame das situações, das dificuldades na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nada acontece por acaso, ainda que sejam aquelas situações que você diz, mas que azar, eu não vejo nenhum irmão passar por isso, só eu que passo. Senhor, será que só eu tenho que passar por isso? Mas não reclame, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso, tenha certeza disso. Se você ama o Senhor faz tudo para o seu próprio bem, e que são chamados segundo o seu propósito, porque Deus quer nos glorificar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O livro de Hebreus fala que ele é o primogênito, porque Deus deseja, por meio dele, introduzir os muitos filhos de Deus à glória. Então Deus o fez precursor por nós. Deus o fez o quê? Quem está à nossa frente para abrir portas, abrir caminho para nos introduzir à glória. E aos que predestinou, eu não acabei de ler, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, ele não parou por aí na justificação, ele justificou, mas ele prosseguiu na santificação com o objetivo de glorificá-los. Então, a esses que justificou, a esses também glorificou. Então, o objetivo de Deus é finalmente nós sermos glorificados, né, na própria glória de Deus. Aí vem no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Do que se trata isso? Depois de chegarmos no auge, no topo da salvação de Deus, alcançamos a glória. Por que o apóstolo Paulo usa o versículo 31 para falar quem é, né? Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Isso é para nos encorajar. Esse encorajamento começou no capítulo 5. Vamos dar uma olhada, capítulo 5. No capítulo 5, quando ele fala, no versículo 3, que a tribulação produz perseverança. E no versículo 4 ele diz que a perseverança produz experiência, que eu gosto mais da tradução, né, de caráter aprovado. Porque a tribulação, irmãos, é como uma prova que Deus dá para nós como um professor dá aos alunos. O professor dá aos alunos lições, dá aos alunos a aula, mas precisa, de vez em quando, passar uma prova, um teste, né? Fazer os seus alunos passarem por uma prova, um teste, com o fim de quê? Testar o quanto eles absorveram a matéria, não é assim?
Então, de vez em quando tem uma prova, e para fazer a prova, o objetivo não é reprovar, o objetivo é aprovar. Mas mesmo, irmãos, assim, muitas vezes nós somos reprovados nas provas. Não somos? Mas não tem problema. Você sendo reprovado uma vez, essa reprovação vai te ajudar a ser aprovado outra vez. E mesmo que você seja reprovado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas, irmãos, isso está produzindo uma perseverança em você, e isso faz você aprender mais. E no fim, o objetivo disso é fazer de você ter um caráter aprovado. Porque não é só aprovação exterior, Deus quer produzir um caráter dentro de nós, um caráter aprovado. Aí, assim como Jesus se tornou um varão aprovado por Deus, Deus quer nos tornar, cada um de nós, com caráter aprovado. E quem tem um caráter aprovado, terá esperança da glória de Deus. Então esse capítulo 5 de Romanos fala desse processo da salvação da nossa alma, que Deus quer fazer até nos glorificar. Aí começa no versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Toda vez que eu lia aqui, eu não conseguia entender essa conexão. Fala-se da tribulação que produz perseverança, e da perseverança que produz caráter aprovado, e caráter aprovado produz a esperança da glória de Deus. Mas por que de repente no versículo abaixo diz que a esperança não confunde? O que quer dizer isso? Essa palavra confundir em grego pode ser traduzido para a esperança não decepciona. A esperança não envergonha. Isto é, a esperança da glória de Deus não vai envergonhar você, não vai decepcionar você. Você vai dizer, então, quem me garante tudo isso? Quem me garante, se eu perseverar nesse caminho, Deus realmente vai me levar a chegar lá, até a glória de Deus? E você às vezes olha para si, olha para você, cheio de falhas, cheio de defeitos. Você já há tantos anos na igreja, tantos anos servindo com os irmãos, parece que às vezes você comete os mesmos erros. Você diz para o Senhor, Senhor, será? Será que eu tenho realmente essa esperança da glória de Deus? Vou chegar lá? Então o Senhor responde para você através do apóstolo Paulo, a esperança não envergonha, a esperança não vai decepcionar você. Você sabe por quê? Porque a garantia aqui é o amor de Deus. Vocês estão entendendo? Aqui começa o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando Deus, na nossa salvação, quando cremos em Jesus, invocamos o nome, confessamos que Jesus é o Senhor, Deus nos deu do seu Espírito. O dia em que Deus nos deu o Espírito Santo, irmãos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não tem como retirar mais isso. Deus já derramou o amor dele em nossos corações quando ele nos outorgou o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Deus garante, o amor de Deus garante. Aí, versículo 6 começa a explicar como o amor garante. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos feito nada de bom para o Senhor, Ele fez Cristo morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores, se o amor de Deus já fez
por nós quando ainda éramos pecadores, éramos inimigos de Deus, muito mais agora. Uma vez justificados e reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quem garante é o amor de Deus. O amor de Deus garante que Ele vai fazer você chegar até lá, a não ser que você não queira. Se você não quiser, Deus não tem o que fazer. Mas se você quiser, ainda que seja fraco, ainda que tenha todos os defeitos do mundo, você, pela fé, garantido, esse processo é garantido pelo amor de Deus, você vai chegar lá. Então, essa porção de Romanos 5 termina em Romanos 8. Irmão, tudo isso aí que eu estou falando, irmãos, são dicas. São dicas, são revelações preciosas. Não é qualquer um consegue te dar essa dica, não. É só com revelação de Deus. E você, quem que ligou isso? Quem que ligou o capítulo 5 com o capítulo 8 aqui? Essa porção. Irmãos, Deus está querendo mostrar para você que uma vez Ele quer glorificar você, o amor de Deus garante isso. Por isso, aí você vai começar a entender melhor o versículo 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Essa santificação maravilhosa, essa glorificação, à vista dessas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está no time de Deus. Deus é por você. Deus revelou planos da salvação para você, e Deus ainda outorgou o Espírito Santo, derramou o seu amor em você, e Deus é por você. Quem será contra você? Por isso, irmãos, às vezes, no meio das nossas circunstâncias da vida, nós achamos que dessa vez eu não vou passar dessa aprovação. Está tão difícil. Eu acho que dessa vez eu sucumbi. Irmãos, não acredite nisso. Tenha fé. Leia de novo esses versículos. Se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, que é o amor de Deus? Para mim, a melhor definição de amor é doação. Amar é se doar. Se você é aquele que se acostumou com a sociedade humana, que está a todo tempo à busca da felicidade, porque o homem corre atrás da felicidade, assim como um cachorro, se você amarrar uma vara de pescar na frente, pendura uma salsicha na frente, o homem está correndo atrás da felicidade que nunca alcança. Você já viu isso, não? Porque o homem quer ganhar alguma coisa. Ele acha que a felicidade dele está no carro que ele sonha. Mas um dia chega um carro para ele. Ele vai ver que então aquilo já não é mais a felicidade para ele já tem que ter outra coisa para pendurar na frente da vara, para ele correr atrás, porque ele precisa sempre correr atrás de uma tal felicidade que nunca alcança. Então é uma casa dos sonhos. E quando chega a casa dos sonhos, não o satisfaz. Precisa ter um iate, um jatinho. Não é assim que o homem corre atrás da felicidade? Corre atrás do casamento, né, feliz, atrás da carreira, tudo, irmãos. Mas o homem vive infeliz o tempo todo. Porque o homem quer sempre ter mais, ter mais, ter mais. E o caminho para ganhar felicidade não é ter mais. O caminho para ganhar felicidade é se doar. Deus é amor.
Ele doou o seu próprio filho para nós. Ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou para você, sendo você ainda pecador, ainda inimigo de Deus. Ele te deu, ele se doou no filho. Deus se doou no filho para você, ou não? Será que ele não dará gratuitamente todas as coisas juntamente com o seu filho? Se ele já doou o seu filho e entregou o seu filho por tua causa, para te salvar, para te justificar, para te reconciliar, será que Deus não é possível de doar com o filho dele todas as coisas? A santificação, a glorificação, o próprio Deus. Irmão, Deus simplesmente quer dar tudo para o homem. Ele não guardou nada para si. Ele é um Deus de amor, Deus doador. Ele só quer dar, só quer dar, só quer dar. No final, irmãos, Ele vai dar tudo para nós. Isso é glorificação. Senhor Jesus, espero que eu consiga fazer entender, vocês entenderem isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu quero... o título da mensagem 2, é a eleição de Deus. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmão, nós somos eleitos por Deus. Nós somos selecionados por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Você não se sente extremamente favorecido? Você não se sente alguém que Deus deu muita importância a você? Porque nós somos os eleitos de Deus. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Quer uma coisa maior do que isso? Alguém vai nos condenar? Satanás, na sua consciência, vai ficar condenando você a vida toda por alguma coisa errada que você fez. Confessa logo os seus pecados e acaba com a acusação, porque ninguém mais pode te condenar, é Cristo Jesus quem morreu por você. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, esse que morreu é o mesmo que ressuscitou. Ele ressuscitou, nos introduziu numa nova esfera do novo homem. E Ele intercede por nós para tudo dar certo. O processo de santificação, o processo de glorificação, para que tudo dê certo. Ele está orando por você. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação? Ah, não aguento essa tribulação, não aguento esse sofrimento. Acho que eu vou deixar de reunir. Acho que eu desisti desse processo de santificação. É duro demais. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Irmão, nada vai nos separar do amor de Cristo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matador. Irmãos, às vezes nós temos essa sensação. Estamos sendo entregues o tempo todo à morte. Os que seguem um caminho do Senhor, o caminho de Deus, parece que estão a todo tempo sendo entregues à morte. É verdade. Deus quer realmente matar todos os elementos do velho homem em nós, para que a nova geração entre na terra boa de Canaã com os elementos do novo homem. Então essa sensação de que estamos sendo entregues à morte é positiva para nós. Porque Deus quer causar essa transformação metabólica na nossa vida. Por isso, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não pense que alguma coisa Deus está fazendo mal para você. Ele está te salvando.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, autoridades das trevas, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, há muitos poderes, irmãos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, irmão, esteja extremamente ou 100% seguros de que o amor de Deus nos garante que nós vamos chegar lá. Aquilo que se propôs para nós no Evangelho de Deus, aquele que se propôs para nós no plano da salvação de Deus para o homem, Deus vai fazer cumprir. Garantia não é sou eu. Garantia é o amor de Deus. Deus garante. Amém? Depois de falar tudo isso, eu vou entrar no capítulos 9, 10 e 11. Romanos 9, 10 e 11. Sempre pensei em um assunto entre parênteses que não precisamos estudar agora, a gente pode pular diretamente para o capítulo 12, porque é um assunto inerente aos judeus. Mas, irmãos, quanto mais eu leio, vou percebendo como é importante o conceito que Paulo quer passar nos capítulos 9, 10 e 11, principalmente com relação à eleição de Deus. Como Deus atua, Ele faz a sua eleição. Ele é Deus. Ele é o Deus Criador. Ele que faz sua seleção. A seleção brasileira, quem que escolhe? O técnico e a comissão técnica, não é? E quem é que faz a seleção de Deus? É Ele. É Deus quem faz a seleção. Deus quem escolhe. Você faz parte da seleção de Deus? Deus, Ele é Deus. Ele sabe escolher. Ele sabe selecionar. Ele sabe eleger. Pela misericórdia, nos elegeu. Aí ele entra no assunto dos judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a filiação. A plena filiação que nós falamos de Romanos 8, foi inicialmente dada para eles, prometido para eles. E também a glória, irmãos, a glória foi prometida para eles. As alianças, a legislação, isto é, a promulgação da lei de Moisés. O culto aqui são os serviços do tabernáculo, os serviços do santuário. E as promessas foram dadas para o povo de Israel. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne. Irmão, nós temos que respeitar e honrar o povo de Deus do Antigo Testamento. Porque tudo teve origem quando Deus escolheu Abraão. E nós somos filhos de Abraão por causa da fé. Porque Abraão é o pai da fé de todos os que creem. E nós, se não houvesse Abraão, quem sabe nós não teríamos nós. E se não houvesse toda a história de Israel, não haveria Davi, não haveria então descendência de Davi, não chegaria Cristo que descende, não é isso? Descende da linhagem deles.
Mas esse Cristo, de um lado, descende da carne da linhagem de Israel, mas ele é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Na carne veio da linhagem de Israel, mas ele é um Deus não limitado, é um Deus ilimitado. Ele é Deus que está sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Aí no versículo 6 ele explica: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Isso que a gente estava conversando, né, Marcos, sobre isso. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Nem todos. Eu nasci judeu, eu sou... Não, aqui diz nem todos. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Irmãos, esse é o princípio da eleição de Deus. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele é o Criador, tudo foi criado por Ele, Ele tem direito de escolher quem Ele quiser, Ele tem direito de selecionar quem Ele quiser. Quem é selecionado ou não selecionado, não tem direito de reclamar. Vocês entendem, não? Esse é o princípio da eleição de Deus, não é? Ele não escolheu Esaú. Se ele tivesse escolhido Esaú, então a descendência escolhida de Abraão seriam os edomitas, não é? O povo de Edom. Mas não, ele escolheu Jacó. Jacó mais tarde foi mudado o nome para Israel. E Deus escolheu a Jacó e selecionou os filhos de Israel para ser o seu povo. Eleição. Sabe por que Paulo está falando isso? Deus, por eleição, escolheu o povo de Israel. Não adianta a gente ficar com inveja, não. É a eleição de Deus, escolheu por eles. Mas também, Ele na sua eleição, Ele optou para quando chegasse Cristo, a grande parte do povo de Israel rejeitasse a Cristo. Também faz parte da eleição. E Deus, na sua infinita misericórdia, chamou de seu povo o que não era seu povo, que somos nós. Essa é a eleição de Deus, que ninguém explica por quê. Deus, quando veio Cristo, com a rejeição de Israel, Deus abriu a porta da salvação para os gentios. Eu vou continuar lendo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, tem misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver, ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Olhando por esse ângulo, esse ponto de vista, irmão, nós temos que nos julgar homens de sorte.
Deus, Ele usou de misericórdia para com você e para comigo. Nós não merecemos porque não dependeu de quem corre. Ele escolheu você, escolheu a mim. Ele aprove a Ele ter misericórdia de você e misericórdia de mim. E compaixão de você, compaixão de mim. Irmãos, misericórdia e compaixão. Misericórdia é alcançar aquele que não merece. A compaixão já é o segundo passo. O compaixão, ele tem empatia com aquele que teve misericórdia. Ele teve misericórdia de nós e a partir de então, irmãos, ele se compadece de nós. Ele tem empatia, ele sabe o que nós estamos passando. Ele quer cuidar de nós, ele quer nos amar, nos fazer chegar até lá. Tá? Assim não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Por quê? A Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Senhor Jesus. É duro, né? É duro, mas assim mesmo. A eleição de Deus assim depende totalmente de Deus. Amém? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quer dizer, ninguém consegue resistir à sua vontade. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Deus não tem direito de fazer o que Ele quer? Tem ou não tem direito? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Eu vou ler de novo, para ver se você pula um pouco dessa cadeira. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Agora reagiram bem. A quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ó Senhor Jesus, que maravilha, que maravilha. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Você não se sente honrado, privilegiado, por Deus ter chamado você para a sua seleção? Deus tem escolhido para você ser os vasos de misericórdia, que para a glória Ele preparou de antemão? Ele te deu a esperança da glória? Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Irmãos, dentre os judeus, ainda o Senhor vai ter misericórdia. Na sua vinda, o remanescente vai invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. O Senhor ainda o seu coração está voltado para eles. Por isso, irmãos, nós temos que ter um coração de honrar essa nação. Ainda que hoje, irmãos, eles caíram na burocracia de guardar a lei. Eles perderam aquela simplicidade que Abraão tinha de viver na dependência total desse Deus da glória. Ele vivia
debaixo do cuidado e dos milagres de Deus. E o povo de Israel, milagrosamente, com os milagres que Deus fez no Egito, esse povo foi libertado do cativeiro, da escravidão de Faraó. E de milagre em milagre, irmãos, andaram no deserto por 40 anos. Era um povo que Deus queria que eles conhecessem que Deus eles tinham. E a relação com Deus seria uma relação de fé. Ainda que Cristo não tivesse vindo, mas eles deviam crer nesse Deus que opera milagres na vida do povo de Israel. Se dependesse da força deles, eles estariam exterminados logo no começo. Mas Deus os preservou e o preservou como uma nação. Só que quando foi dada a lei, eles começaram a se prender em guardar a lei, e achando que guardando a lei, aquele que consegue guardar mais a lei, mais agradava a Deus, isso então os fez presunçosos na burocracia da prática da lei. Perdeu essa relação de dependência do Deus que faz milagres na vida deles. Isso mostra, irmão, nós não podemos cair na mesma burocracia. A nossa relação com Deus tem que ser sempre fresca e nova. Para conquistar Jericó, André falou na instância para os jovens, que fez o povo de Israel andar em volta da cidade de Jericó por 7 dias. E no 7º dia, deram volta 7 vezes e deram um grito e a cidade caiu. Irmão, quem que faz isso? Conquistar uma cidade sem atirar uma flecha. Irmão, essa é a vida do povo de Deus. Será que é pela sua capacidade que Deus faz as obras? Será que é pela sua habilidade? Você que faz curso de coaching, você que aprende tantas coisas da logística, irmão, Deus pode até usar, mas o poder de Deus, Ele pode até usar você como canal, mas a sarça vai ser sempre a sarça, e o fogo sobre a sarça é que tem o poder. Nunca substitua o poder de Deus com você mesmo. Nós precisamos depender de Deus todo o tempo. Andar com temor e tremor. Nós dependemos totalmente do Senhor. E o Senhor nos abençoa, irmãos, nesse princípio, nessa caminhada. Andando assim, não tem como não ter a bênção de Deus. E os milagres acompanham nossa vida por todo o tempo. Não é? Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Ele vai cumprir a sua palavra. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes da Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, aqui decorre da fé? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Israel tropeçou numa pedra de tropeço, essa pedra de tropeço é Cristo. Mas também essa pedra de tropeço, irmãos, é a fé. Não é pelas obras, não é pela nossa capacidade, nunca foi, nem na história de Israel. É ou não é? Em toda a história de Israel, o povo sobreviveu graças aos milagres de Deus, ao cuidado e o poder de Deus, é ou não é? Por que agora eles acham que guardar a lei lhes dá algum poder? Não é. E nós a mesma coisa. Não é pelo fato de você ser um cristão bonzinho na igreja, faz tudo de acordo,
e Deus então tem que te abençoar. Não. A sua relação com Deus ainda é de dependência total e viva. É por isso que tem que manter-nos sempre vivos. Não deixe a sua vida cristã ficar burocrática. Pula um pouco. Com entusiasmo. Viver essa vida com entusiasmo. Servir ao Senhor com excelência. Incluir a inclusão de todos os membros do corpo de Cristo para servir ao Senhor. Irmãos, essa é a nossa relação viva com Deus. Agora eu vou explicar um pouco a questão da eleição. Esse lado é um lado. Deus não precisa explicar para ninguém por que Ele fez assim a eleição. Ele teve misericórdia de Jacó. Ele amou a Jacó e Ele odiou. A palavra é forte. Ele odiou a Esaú. E por que Ele deixou que o povo de Israel tropeçasse numa pedra de tropeço quando veio Cristo? E por que Ele abriu os braços para receber os que não eram povo de Deus? E nós, os gentios, fomos recebidos por Ele como povo de Deus hoje. Nos tornamos vasos de misericórdia. Isso é bom para mostrar, irmãos, Deus, Ele elege quem Ele quer. Você não tem direito de reclamar nada, porque você é um vaso de barro. Essa é a eleição de Deus. Mas, eu vou explicar por Deus. Deus não precisa dessa explicação. Mas por tua causa, eu vou explicar. A eleição de Deus, a tua, juntamente com a presciência de Deus, com pré-conhecimento de Deus. 1 Pedro, vai até a primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro 1:2. Começa com o quê? Eleitos. Vocês foram eleitos. Foram selecionados. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a eleição de Deus caminha juntamente com a presciência de Deus, ou pré-conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então, não é meramente o Senhor, o Senhor achou você bonito, escolheu você, aquele outro, não. É que o Senhor, Ele é Deus, Ele é tão Deus, que antes mesmo da fundação do mundo, Ele já preconheceu você. Antes mesmo que existisse a criação, Ele que vivia, é um Deus eterno que vivia na eternidade, não limitado ao tempo, Ele já preconheceu, já entrou no tempo e Ele preconheceu toda a sua vida, sabia? Então, do lado de Deus tem a eleição, Ele escolhe a quem quer, Ele tem misericórdia a quem quer. Mas por outro lado, Ele teve misericórdia de você, porque Ele preconheceu toda a sua vida. Ele teve a presciência como estava o seu coração. Então depende do seu coração. Depende da sua busca. Depende da sua sinceridade. Da sua relação viva com o Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Eu não precisava explicar esse segundo lado. Só precisava dizer que Deus escolheu, acabou. Mas, irmão, por tua causa, por minha causa, por causa do homem, eu vou explicar
Porque se não existe uma tendência, como na questão de predestinação, os calvinistas diziam que a predestinação é totalmente uma coisa que, direito de Deus, Deus predestinou alguns e não predestinou outros. Então, os da linha calvinista dizem, eu não preciso pregar evangelho, porque se alguém já é predestinado por Deus, ele vai crer no Senhor Jesus. E se não for, não vai crer no Senhor Jesus. Então, não precisa pregar evangelho. Irmãos, isso está errado. Porque a eleição de Deus caminha juntamente com a presciência, com o pré-conhecimento. Como sabe você que aquela pessoa que você pregou o evangelho parecia ser uma pessoa dura no coração, parecia ser uma pessoa fechada, seria a última pessoa que você achava que seria salvo, e de repente é a pessoa que abriu o coração. Se você for um vaso escolhido para desonra, mas você pode mudar de situação. Não é Timóteo que fala isso? Onde está? Em Ami. Você que leu, né? Está no Conferência Jovem. 2 Timóteo 2, né? A partir do versículo 20. Vou ajudar você. Versículo 19 fala, entretanto, o firme mandamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro. Alguns são vasos para honra, outros, porém, são vasos para desonra. Mesmo, meu irmão, na grande casa de Deus, na cristandade, ainda tem vasos de honra e vasos de desonra. Assim, pois, irmãos, mesmo que você não seja um vaso de honra hoje, você tem chance, você tem oportunidade de ser. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Porque Deus, na sua presciência, Ele viu que você mudou de coração. Ele preconheceu, pela luz da palavra, você se arrependeu. Você se purificou desses erros. E Deus então te escolheu para vaso para a honra. Os irmãos estão entendendo? De um lado depende de Deus e somente de Deus. Mas por outro lado depende do nosso coração. Depende da nossa busca. Porque Deus é o único que consegue entrar no tempo e ver todo o videotape do tempo. A nossa vida está exposta na vida dele, aos olhos dele. Sabia disso? Até o final da sua vida, ele já sabe tudo. Então, hoje, irmão, aproveite o dia que é hoje, vamos nos purificar nosso coração. Se estamos com um coração embotado, né, insensível, está na hora da gente purificar. Deixar o Senhor tornar esse coração sensível novamente. Que sejamos, irmãos, um vaso para honra. Até a vinda do Senhor, sejamos esse vaso de honra para cooperar com a economia de Deus. Ó Senhor Jesus, foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando então lá para Romanos 9. Ó Senhor Jesus. Irmão Dong gostava de falar
em Gênesis 25. Então vou falar o que ele gostava de falar. 25, versículos de 1 a 6. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinram, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Versículo 6. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Irmãos, aqui existe Isaque, filho da promessa, e aqui existem os outros filhos que Abraão depois desposou Quetura, depois da morte da Sara, desposou a Quetura e teve mais filhos. A esses filhos ele deu presentes e despediu-os. Mas ao Isaque ele deu tudo que possuía. Irmãos, entenda, esse Abraão aqui está falando do próprio Deus. Deus, ele tem um filho da promessa, que é o Isaque. Porque Abraão representava o próprio Deus. Quando ofereceu Isaque, ele entregou seu próprio filho, o único filho, como Deus entregou seu próprio filho, seu único filho, a nós. Então, irmãos, só quem é da linhagem do filho da promessa é que conta e que recebe todas as coisas que estão projetadas aqui desde Romanos 5 até Romanos 8. A filiação, a plena filiação, a santificação, a glorificação. Irmão, tudo isso é para quem está na linha de Isaque. Há muitos filhos de Deus. Mas, irmãos, nem todos estão na linha da promessa. Muitos sequer entendem o que é viver no Espírito. Muitos sequer entendem por que a importância do terreno da igreja? Por que essa importância da unidade do povo de Israel, do povo de Deus? Por que a unidade? Por que essa importância de conhecer a economia de Deus? E viver e trabalhar na linha da economia de Deus? E correr atrás da palavra profética para cumprir a vontade de Deus. Irmão, esses são para os filhos da promessa, para o Isaque. Você faz parte ou não? Você sabe que tem um pastor que me procurou, ele é amante da nossa literatura. Ele diz que desde que começou a ler os nossos livros, falou, por exemplo, aquele Os Perigos do Lado Bom da Alma, mudou-se o ministério. Ele nunca tinha enxergado isso. E agora ele viu isso. Ele está falando para os seus colegas, pastores, ajudando e tal. Ele falou, mas é como difícil. Uma coisa para mim tão simples de entender, o Senhor me revelou tal. E para eu falar para meus colegas, parece que eles não entendem. Por isso, irmão, não depende de quem quer, de quem corre. É de quem Deus usa misericórdia. Não é todo mundo que ganha a visão da igreja. Não é todo mundo que recebe essa revelação que você está recebendo. Então, será que é por causa disso, então nós não pregamos para eles, porque não é para eles? Vocês entenderam a atitude de Paulo? Mesmo que Deus tivesse colocado uma pedra de tropeço para Israel, e Israel tropeçou em Cristo e na fé, ele arriscou sua vida indo para Jerusalém, ele queria pregar para ver se salvava alguns. O expolível está aí. As carretas estão aí. Será que nós vamos selecionar pessoas para pregar?
Que quando você não sabe mal, você prega para um que o Senhor escolheu. Por isso Paulo fala, prega insta, quer seja oportuno, quer não. Você pode tornar um vaso para desonra, se tornar um vaso para honra. Todos têm esperança. Amém ou não? Por isso que quando chega no capítulo 11 de Romanos, que está dentro desse contexto, eu não vou falar todos os 11 irmãos, porque eu gastaria muito tempo, mas estarei dentro disso, olha aqui, ó. Versículo 13, ele fala assim, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então ele podia estar acomodado, porque para os gentios ele já estava desempenhando bem a sua função, ganhando toda aquela região, né, da província da Síria, da Galácia, da Capadócia, e assim foi atingindo a Ásia Menor, atravessando o mar Egeu, atingiu a Macedônia, atingiu mais a região de Acaia. Mas ele não estava parado, ele tem um espírito desbravador, ele queria ainda alcançar a Europa, querendo passar por Roma e ir para a Espanha, abrir novas frentes de pregação do Evangelho, mas ele tinha uma dívida a pagar. Ele correu grande risco voltando para Jerusalém. Vocês sabem que quando ele estava em Corinto, não sei se vocês sabem, dessa vez eu visitei Corinto. Corinto fica como é que chama? Istmo. Sabe o que é um istmo? Uma faixa de terra estreita, que nesse caso divide os dois mares. Tem um mar Egeu de um lado, que vai para Israel, e o outro lado, irmãos, já partia diretamente para Roma, e de Roma para a Espanha. Quando ele estava em Corinto, ele poderia ter tomado uma decisão para facilitar toda a vida dele, não voltando para Jerusalém, era mais fácil. De lá ele pegava um navio, já ia lá para Roma e para a Espanha. Mas ele se sacrificou. Mesmo sabendo que o povo de Israel havia escandalizado com pedra de tropeço, ele não desistiu de salvar alguns. Então aqui fala, versículo 14, para ver se de algum modo posso incitar a emolução os do meu povo e salvar alguns deles. Olha o coração de Paulo, ainda que ele não lhe foi confiado o ministério aos judeus, mas ele ainda assim queria provocar uma situação em que pudesse pregar para os judeus e salvar alguns deles. Irmãos, muito mais nós hoje, irmãos, agora, irmãos, com a comportagem dinâmica, vamos levar essa palavra profética a quanto maior número de pessoas, melhor. Nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas, semear essa palavra no coração das pessoas. Pode até ser que a maioria que pegou essa palavra não deu valor, mas, irmão, vamos alcançar aqueles que o Senhor escolheu. A carreta vai estar aqui. Vamos correr de cidade em cidade. Vamos pregar evangelho. Bom, em todas as cidades, irmãos, haverá muito do povo de Deus que Deus escolheu. Ele já na sua presciência, ele viu o coração desses, só que não foram achados ainda. E cabe a nós, porque como eles ouvirão se não há quem pregue. Então nós vamos sair de cidade em cidade e pregar esses. Esses amanhã vão dar graças a vocês, porque eles vão ser alcançados pelo expolívoro. Igrejas serão levantadas. Vida da igreja serão estabelecidas. Irmão, nós vamos preparar essa terra para receber a mulher universal na grande tribulação. Nós vamos dizer, podem vir, que aqui todas as cidades estão preparadas.
Enquanto isso, nós trabalhamos, irmãos, para nós, em cada igreja, viver a realidade dessa palavra aqui, ó. Já se passaram 20 séculos, desde que Jesus, o Espírito, no dia do Pentecostes, gerou a igreja. 20 séculos se passaram, ainda não vemos a igreja vivendo a plenitude da realidade dessa palavra. Muita coisa que está aqui, o homem não consegue viver. Os cristãos não conseguem viver, a igreja não consegue viver. Mas eu creio, irmãos, está na hora de nós vivemos. Saindo da esfera do velho homem. Saindo da esfera, irmãos, de um puxar tapete do outro, um querer disputar com o outro, um competir com outros, um considerar superior aos outros. Inverter isso, preferindo em honra uns aos outros, suportando uns aos outros em oração. Nós podemos, irmãos, ser unidos de alma, como Paulo disse em segundo capítulo de Filipenses. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Sejais unidos de alma, unânimes. Tende o mesmo amor, não tem preferências. Ninguém considerando superior aos outros. E não tomar apenas o que é de si próprio, mas se preocupando também com o que é dos outros. Irmãos, essa é a vida da igreja que está por surgir ainda. E eu creio que está surgindo. Vai chegar um dia, irmãos, nós não precisamos ficar apagando incêndios. Os cooperadores tinham um tempo que só viviam apagando incêndios. Vai chegar um dia que a nossa energia não será mais gasta para apagar incêndios. Nossa energia é gasta para edificação. Vai surgir o amor verdadeiro entre nós. O amor fraternal. Não é? Um ajudando o outro, um apoiando o outro. Irmão, nós vamos conseguir viver a realidade do que está escrito aqui. E a liderança do cristianismo, aquela séria com o Senhor, que buscam a vontade do Senhor, esses líderes vão dizer como se conseguiu praticar a realidade de tudo que está escrito aqui na Bíblia. Nós queremos aprender com vocês. Então nós vamos dizer para eles simplesmente, é pela misericórdia do Senhor, por causa do terreno correto que nós estamos pisando, podendo representar todo o povo de Deus, é que Deus tem nos dado a palavra profética. E é só eles também seguirem essa mesma palavra profética, praticarem essa palavra, isso vai ser possível também se tornar realidade deles. E eles alcançarão outros públicos que nós não alcançamos. Irmão, na nossa abrangência vai se multiplicar. E vai ser possível, irmão, de pregar o evangelho do reino até toda a terra habitada. Então virá o fim. Os vencedores da igreja aqui, irmãos, vai chegar a hora do filho varão nascer. Vai vir a grande tribulação, mas nós não vamos participar dela. Nós vamos ser arrebatados ao terceiro céu. E viremos juntamente com Cristo na sua parousia. E nós vamos derrotar o inimigo de Deus na batalha final. Por isso, irmãos, vale a pena hoje, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Se o Senhor nesse momento está nos dando a comportagem dinâmica, vamos entrar nisso. Se o Senhor está nos dando avança jovem, vamos ganhar jovens nisso. E usar toda a criatividade, irmãos, para alcançar o maior número de pessoas possível com essa palavra profética. Seja simples, não invente nada. Siga a palavra profética, o Senhor vai te abençoar. E nós somos trabalhadores de última hora. Toda a tecnologia, irmãos, trabalha ao nosso favor. Essa câmera
Eu estou não só falando com vocês, estou falando com muitas pessoas que estão em diversos lugares, muitas vezes na Europa, muitas vezes na África. Irmãos, eles estão recebendo a mesma palavra. Isso tudo é para ser usado para encerrar esta era, produzir o filho varão e preparar o deserto para o Senhor. Vale a pena. Os sofrimentos presentes não são para ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Jesus é o Senhor. O Senhor abençoe vocês. Amém.